Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento maravilhoso das nossas vidas, em primeiro lugar. Também queremos agradecer ao governo federal por essa cartilha maravilhosa que instrui o ser humano. Agradecemos a Deus por esse momento maravilhoso. Drogas, cartilha sobre maconha, cocaína e inalants. Aqui temos aí uma imagem de uma pessoa pensando que caminho seguir. Prestando atenção, nos pés dela, da pessoa ali, tem 3 setas, e ele tem muitas dúvidas ali, o que fazer. E pode ser um de nós que passamos por esses momentos. Então nessa noite, essas dúvidas, o Senhor vai tirar das nossas vidas, Então, nessa noite, tirando as dúvidas sobre as drogas, maconha, cocaína e inalants. Poder fazer escolhas. Esse direito é considerado por muitos um dos mais fundamentais que a sociedade pode oferecer e tem sido um dos pilares dos movimentos sociais e políticos que o Brasil vivenciou nos últimos 20 anos. Mas existe real escolha quando não se tem informação. Quando são vinculados muito mais o preconceito e muito sobre determinados assuntos do que fatos científicos e estatísticas bem feitas. Ou será que, nesse caso, trata-se de manipulação, travestida de escolha? Essa cartilha oferece, em poucas páginas, informações científicas atualizadas sobre algumas drogas. O objetivo é contribuir para que nós, brasileiros, possamos exercer nosso direito de ter acesso a dados científicos numa área denominada por crenças e preconceitos. Aqui temos outra imagem, o que são as drogas. Ali mostra uma pessoa na corda bamba. Então aqui fala assim: drogas são substâncias que produzem mudanças nas sensações, no grau de consciência e no estado emocional das pessoas. As alterações causadas por essas substâncias variam de acordo com as características da pessoa e a que as usa, das drogas escolhidas, da quantidade, da frequência, das expectativas, circunstâncias em que é consumidas. Essa definição inclui os produtos ilegais, cocaína, maconha, êxtase, heroína e também produtos como bebidas alcoólicas, cigarros e vários remédios, que são legais, apesar de haver restrições em sua comercialização. Por exemplo, é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. O efeito de uma droga é o mesmo para qualquer pessoa? Não. Os efeitos dependem basicamente de 3 fatores: da droga, do usuário e do meio ambiente. Cada tipo de droga, com suas características químicas, tende a produzir efeitos diferentes no organismo. A forma como uma substância é utilizada, assim como a quantidade consumida e o seu grau de pureza, também terá influência no efeito. Cada pessoa, com suas características físicas, biológicas e psicológicas, tende a reagir de modo diferente. O estado emocional do usuário e as suas expectativas em relação ao modo como a droga usada vai influenciá-lo são também fatores muito importantes. Finalmente, o meio ambiente influencia bastante a reação que a droga pode produzir. Ilustrando, uma pessoa que consome maconha numa festa, num dia que está feliz, pode sentir um efeito muito diferente do que quando fuma maconha sozinha, num dia em que está ansiosa. O jovem que toma cerveja numa festa
pois tem convicção que essa é a única maneira de relaxar e enturmar-se. Temos aí outra imagem, né, do globo terrestre, né, que muitas circunstâncias, né, e fala que o Brasil se destaca no meio pelo alto consumo de drogas. O Brasil, ele consome muito, mas tem países que consomem mais do que o Brasil, muito mais. O Brasil destaca-se no mundo pelo alto consumo de drogas. Não exatamente. Nos últimos 20 anos, o consumo de drogas, principalmente de bebidas alcoólicas, vem aumentando no Brasil. O mesmo tem acontecido com o uso da maconha, cocaína e crack, mas não tem sido observado uso significativo de heroína e morfina, nem de metanfetamina. O uso de drogas no Brasil sempre foi discreto quando comparado ao de outros países. O crescimento mencionado acima ainda não nos coloca no ranking das sociedades de maior consumo. Os Estados Unidos são o país campeão de uso de drogas, seguido do Canadá e de vários países europeus. É muito importante observar, no entanto, que nosso uso de drogas, mesmo que discreto no cenário internacional, está associado a um número muito grande de problemas, principalmente na violência e acidentes e AIDS. Aí temos mais uma imagem, né? Uma imagem que parece prazeroso, né? Parece uma imagem assim de pessoas felizes, pessoas que estão ali tendo um êxtase, uma coisa maravilhosa, mas ali estão caminhando para a destruição, né? Então a imagem que parece prazerosa, né? Outro tópico: cada caso é um caso. Informação específica sobre várias substâncias. Maconha. Quem usa? Maconha é a substância proibida por lei, mas usada em nosso país. De acordo com pesquisa realizada em 2005, de cada 100 brasileiros, aproximadamente 9 já haviam usado maconha pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Deixa eu voltar aqui. Aproximadamente 9 já haviam usado maconha pelo menos uma vez na vida, ou seja, 9%. É claro que esse dado varia conforme o sexo e a idade. Entre homens, 14,3% já usaram, e entre mulheres, 5,1%. O uso maior é entre jovens adultos de 18 a 24 anos de idade, atingindo a porcentagem de 17% nessa faixa etária, e menor entre adolescentes de 12 a 17 anos, 4,1%. É importante ressaltar que o jovem, né, de 18 a 24, ele muitas vezes começa com a maconha, né, e aí depois ele troca de faixa etária, ele vai passar para o uso da cocaína. Aqui diz assim: infelizmente, nosso país não dispõe de dados mais antigos para saber se o uso da maconha permanece estável, se está diminuindo ou aumentando na nossa população como um todo. Sabes que, entanto, que entre estudantes da rede pública de ensino, pesquisados regularmente em 10 capitais de todo o país, o uso na vida aumentou entre os anos de 1987 a 1997. Em 1987, 2,8% dos estudantes de quinta série ao ensino médio relataram que já tinham usado maconha. Em 1989, a porcentagem subiu para 3,4%. Em 1993, para 4,5%. Em 1997, foi para 7,6%. Já no ano de 2004, quando se incluiu a pesquisa as 27 capitais brasileiras, observou-se que
5,9% dos estudantes pesquisados usaram maconha pelo menos uma vez na vida. O que é maconha? Maconha é o nome popular de uma planta chamada cannabis sativa, que tem sido usada há séculos por diferentes culturas, em diferentes momentos da história, com fins médicos e industriais. Desde os anos 60, a maconha ficou mais conhecida pelo seu uso recreativo, com o propósito de alterar a consciência. Os efeitos da maconha. Como qualquer outra droga, seus efeitos vão depender da quantidade usada, da combinação com o uso de outras drogas e com outros fatores já mencionados nessa cartilha, relativos ao ambiente, ao estado emocional do usuário e às suas expectativas. Algumas pessoas, ao usarem maconha, sentem-se relaxadas, falam bastante, riem à toa. Outras sentem-se ansiosas, amedrontadas e confusas. A mesma pessoa pode de um uso para o outro, experimentar efeitos diferentes. Em doses pequenas, a maconha distorce os sentidos e a percepção. As pessoas podem relatar que as músicas ficam mais bonitas, as cores mais vivas, o cheiro, o gosto, o tato mais aguçados, a percepção de tempo, a distância também fica alterada e a consciência corporal aumentada. Todas essas sensações podem ser prazerosas para algumas pessoas e desagradáveis para outras. Em altas doses, a possibilidade de experimentar sensações desagradáveis aumenta, podendo gerar confusão mental, paranoia, sensação de estar sendo perseguido, pânico e agitação. Podem também ocorrer alucinações, né? Aqui nós temos vários pontos que pode dar o efeito somente da maconha, né? Voltando no tópico anterior, nos efeitos das drogas, o primeiro efeito que ela pode dar são efeitos que vão depender da quantidade usada. Ao usar a maconha, sentem-se relaxadas, falam bastante, riem à toa, outras sentem-se ansiosas, amedrontadas e confusas. Em doses pequenas, distorce os sentidos e a percepção. As músicas ficam mais bonitas, as cores mais vivas, o cheiro e o gosto e o tato mais aguçados, a percepção de tempo e distância também ficam alteradas e a consciência corporal aumentada. Confusão mental, paranoia, sensação de estar sendo perseguido, pânico e agitação, podem também ocorrer alucinações. Aí nós temos o próximo tópico, né? Que quais são os riscos de usar a maconha. Aí tem um rapaz aí em cima de uma motocicleta e ele está usando, né? Ali pelo desenho, ali pela ilustração, ele está estando uma máquina e já usou e está usando, né, maconha. Aqui diz assim: quais são os riscos de usar maconha? O uso de maconha pode ser arriscado caso a pessoa sob o seu efeito resolva dirigir, caminhar numa rua escura e movimentada, relacionar-se sexualmente com um desconhecido, nadar ou operar uma máquina que exija boa coordenação motora e reflexos rápidos. Para correr tais riscos, não é preciso ser usuário habitual de maconha, basta estar sob o efeito da droga na circunstância inadequada. Né? Sabemos que nenhuma circunstância é boa estando à base de drogas, né? Porque mesmo nós temos no nosso lar, tem a nossa família, tem os filhos, tem o pai, tem a mãe, tem o nosso trabalho, então afeta todas as pessoas.
E nós não queremos isso para a nossa família, nós queremos uma independência, mas uma independência debaixo da graça de Deus, né? Que nós sabemos o que nós estamos fazendo, né? Que é muito importante isso. O próximo tópico fala assim: o usuário crônico que usa maconha regularmente por algum tempo arrisca-se também a prejudicar sua memória e a habilidade de processar informações complexas, irritar seu sistema respiratório pela constante presença da fumaça em seus pulmões, aumentar suas possibilidades de desenvolver câncer de pulmão, uma vez que a maconha tem o mesmo teor de alcatrão que os cigarros de tabaco. Maconha pode causar dependência. Pessoas que usam maconha por muitos anos para lidar com o estresse têm dificuldades de parar de usá-la. Em casos como esse, o usuário pode desenvolver dependência. Isso é, a maconha torna-se tão importante na sua vida que ele passa a organizá-la de maneira a facilitar o seu uso, sentindo ansiedade quando não a tem disponível, né? Então, aqui fala que nós começamos a nos organizar de acordo com o vício, né? Nós começamos a fazer uma programação, a tal dia, a tal hora, eu vou comprar, eu vou buscar, eu vou usar, já prepara. Muitas vezes a pessoa, ela separa o dinheiro do trabalho, ou seja, o dinheiro das compras, mesmo para usar a droga. Então há toda uma programação, né, que ali o inimigo deixou a pessoa ali cativa mesmo, e ele começa a se organizar de acordo com a droga. Alguns desses usuários apresentam sintomas físicos e ansiedade quando param de usar maconha abruptamente. Podem apresentar-se distúrbios de sono, irritabilidade, perda de apetite, enjoo e surdez. Esses sintomas duram, em geral, uma semana. A exceção do distúrbio do sono, que pode durar mais tempo. Temos aí outro tópico, né? Uma realidade que todo mundo sabe, né? E todo mundo conhece isso daí, que é desse jeito que funciona, né? Uns usam desse jeito, outros vão aplicar na veia também a cocaína, né? Então, eles buscam várias formas de usar a cocaína, e essa forma é uma delas. Isso é um cativeiro, uma prisão, né? Que o ser humano, o cristão, tem que sair em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Cocaína. Quem usa? Em pesquisa realizada em 2005, aproximadamente 3 em cada 100 brasileiros relatam ter usado cocaína pelo menos uma vez na vida. 2,9% nos Estados Unidos. Esse consumo situa-se em 11,2%. O uso de cocaína no Brasil varia bastante conforme o sexo e idade. Situa-se que em 5,4% entre os homens e 1,2% entre as mulheres. A faixa etária de maior uso ocorrente entre 25 e 34 anos de idade. Você vê que já mudou a faixa etária. Esses que estão usando aquela cocaína hoje de 25 a 34 eram aqueles que usavam a maconha, né? Ou que cheirou ainda a cola, né? Então esses aqui já começam, vai mudando de grau. Então aqui do 25 a 34 anos de idade, na qual atinge a porcentagem de 5,2% entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 0,5%. Relatam já terem experimentado essa droga. Da mesma forma que no uso de outras drogas, não dispomos ainda de dados para saber se o uso de cocaína permanece estável, se está diminuindo ou aumentando na nossa população como um todo entre estudantes da rede pública de ensino. Pesquisados regularmente em 10 capitais do país, no entanto, constatou-se que o uso vem aumentando
em 1987 era 0,5% dos estudantes de quinta série ao ensino médio. Relataram que já tinham usado cocaína pelo menos uma vez na vida. E em 1989, a porcentagem subiu para 0,7%. E em 1993 para 1,2%. E em 1997 foi para 2%, segundo o levantamento sobre o uso de drogas entre estudantes realizado em 2004. O consumo permanece estável em torno de 2% para uso na vida desta substância. O que é cocaína? A cocaína é uma substância extraída das folhas da coca. Durante o século XIX e o início do século XX, foi vendida nas farmácias como anestésico local e como tônico para dar mais energia. E no século XX, tornou-se uma substância ilegal, em grande parte devido aos efeitos danosos e frequentemente fatais causados a seus usuários. A cocaína em pó é usualmente inalada ou injetada. Os efeitos da cocaína. A ação da cocaína no cérebro provoca em muitos de seus usuários a sensação de alerta e faz com que se sintam cheios de energia, sociáveis, confiantes e controlados. Essas sensações podem ser tão poderosas e prazerosas que muitos usuários querem repetir o uso tão logo o efeito passe. Para outros, a cocaína não provoca esse prazer. As sensações mais relatadas nesse caso são necessidade de isolamento, ansiedade ou mesmo o pânico. Maiores doses de cocaína aumentam esses efeitos, sejam os descritos como bons ou ruins. Nos casos em que o usuário usa cocaína frequentemente e por um período prolongado, é comum experimentar uma síndrome paranoica, sensação de perseguição, exacerbada vendo inimigos em todos os lugares, ter dificuldades em comer, dormir e também comum nesses casos. Quais são os riscos de usar cocaína? A cocaína é uma droga estimulante, muito potente, que basicamente faz com que o cérebro e o corpo trabalhem com muita intensidade. O coração dispara, a pressão arterial e a temperatura sobem. Quando o efeito da cocaína para, o corpo está exausto e é muito comum a pessoa sentir-se deprimida. Muitos voltam a usá-lo na tentativa de aliviar a exaustão e a depressão com mais cocaína, criando um ciclo vicioso de alto risco. Temos aí essa imagem, né, de um mal-estar ali no ser humano, né, como deixa a pessoa descontrolada, né, está ali a imagem. Outra possibilidade perigosa é a overdose, não muito rara em usuários de cocaína injetada. Nesse caso, a morte pode ocorrer por convulsão, falência cardíaca, depressão e respiratória. Para aqueles que injetam a cocaína, o risco de contrair hepatites, AIDS e outras infecções pelo uso de seringas contaminadas é também alto. Finalmente, no caso do usuário ser tomado por crises paranoicas, aumenta ainda mais o risco de ocorrência de violência e acidentes. Na tentativa de lidar com o pavor e a sensação de perseguição,
o usuário pode ferir a si mesmo e aos outros de modo, muitas vezes, irremediável. Cocaína pode causar dependência. Sim. Muitos usuários que fazem uso abusivo de cocaína desenvolvem compulsão pelas drogas e sofrem de intensa depressão quando ficam sem ela. A sensação só é amenizada quando conseguem usar cocaína novamente. Crack e merda, né? Aí temos aí o crack e a merda. Quem usa? Menos de 1% dos brasileiros já teve algum contato com o crack. Na pesquisa realizada em 2005, 0,7% das pessoas relataram já ter usado o crack, pelo menos uma vez na vida. Homens experimentam mais que mulheres, 1,5% e 0,2%. Respectivamente, a maior porcentagem de uso se encontra na faixa etária de 25 a 34 anos, entre homens. Enquanto o crack ganhou popularidade em São Paulo, a merla é mais usada no Distrito Federal, de onde se espalhou para o norte e o nordeste do país. Nos Estados Unidos, o crack foi usado por 2% das pessoas. O que é o crack? Reputado como uma nova droga, o crack não passa de um novo jeito de preparar e usar a cocaína. Tornado popular nos meados da década de 1990, o crack é denominado pedra pelos usuários brasileiros e consumido por via oral, fumando em cachimbos. A pedra unitária tem preço mais acessível do que a cocaína em pó, dando a impressão que o usuário economiza quando troca o modo de consumo. Mas essa economia é ilusória, pois a pedra tem uma quantidade mínima de substância ativa, muito menor do que o pó. Seus efeitos, porém, são mais pronunciados pela liberação da cocaína diretamente na corrente sanguínea, através dos pulmões. O que é merla? A merla é mel, chama-se mel ou melado. É a cocaína apresentada sob a forma de base ou pasta. Um produto ainda sem refino e muito contaminado com as substâncias utilizadas na extração. É preparada de forma diferente do crack, mas também é fumada. Quais os efeitos do crack e da merla? Os efeitos do crack e da merla, os riscos associados a seu uso, é o potencial de dependência. São basicamente os mesmos da cocaína em pó, apresentados anteriormente. Temos outro tópico, nós vemos aí, né, a situação, né, da pessoa que ela usa o crack, né, estão até meio bonitos aí, né, porque nós sabemos que é muito pior do que isso. Então parece ali, o rosto deles ali, a face, né, parece que ali tem um prazer, né, mas ali é o prazer da morte, né, o prazer da morte. Nós vemos que ali as pessoas estão em estado deploráveis, né, que Deus não se agrada disso, né? Então, por isso que a igreja luta, né, em nome de Jesus, pela libertação dos nossos irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Solventes ou inalantes, quem usa? Cerca de 6% dos brasileiros já inalaram algum produto solvente ou inalante. Aí vem, ó, a cola, a benzina, o éter, a gasolina, a acetona. Esse dado varia conforme o sexo e a idade. Entre homens, 10,3% já usaram, e entre mulheres, 3,3%. Os solventes ou inalantes são, em geral, a primeira droga usada por adolescentes.
começam com essas drogas porque são mais acessíveis a eles, né? E tem em casa, né? Como eu comentei, tem em casa, é um produto muito simples de ter dentro das nossas casas. Então começa com essa coisa boa. Então usadas por adolescentes. Depois de álcool e tabaco. O preço acessível e a grande disponibilidade também torna os inalantes muito usados entre crianças e adolescentes em situação de rua, os jovens adultos. Tendem a usá-los na forma de lança-perfume ou loló, mistura de éter com aromatizantes. Esses produtos são fabricados com o intuito de serem usados para obter alterações de consciência, sem nenhuma utilidade industrial ou combustível. O Brasil não dispõe de dados mais antigos para saber se o uso de inalantes permanece estável, se está diminuindo ou aumentando na nossa população. Pesquisas mostram, no entanto, que entre estudantes da rede pública de ensino, pesquisados regularmente nas capitais do país, o uso tem permanecido estável entre 14% e 15% desde 1987. O que são inalantes? Os inalantes são, na maioria, produtos industriais, combustíveis ou de limpeza, que são inalados com o propósito de sentir algo barato. Quase todos os solventes ou os inalantes se tornaram drogas de uso recreativo, embora não tenham sido fabricados com esse propósito. No Brasil, alguns inalantes são também fabricados clandestinamente ou contrabandeados para fins de abuso, como é o caso do lança-perfume e do cheirinho da loló. Todos esses produtos têm em comum alguma substância volátil, ou seja, que se evapora muito fácil, sem precisar de aquecimento. Essa substância volátil, aspirada pelo nariz ou pela boca, é componente responsável pelos efeitos que os usuários de inalantes buscam. Na tabela abaixo são descritos os principais produtos que são inalados como drogas e o seu produto volátil. Solventes voláteis, né? Aqui fala da cola, vernizes, esmaltes, tintas, removedores, líquidos corretivos, gasolina, tinta spray, fixador de cabelos, desodorante, gases, gás de isqueiro, sinal, de cozinha e de geladeira. Você sabia disso? Né? Bora saber. Éter, clorofórmio, óxido nitroso, anestésicos. Éter, clorofórmio, aceta de etila, lança-perfume, cheirinho de loló. O negócio é grave, muito grave. Os efeitos dos inalantes. Os efeitos do uso de inalantes aparecem e desaparecem muito rapidamente, em poucos segundos depois de aspirados. Os efeitos já são sentidos, uma vez que passam diretamente dos pulmões para a circulação sanguínea, atingindo o cérebro e o fígado, órgãos com maior volume de sangue no corpo. A inalação desses produtos inicialmente provoca euforia, caracterizada por cabeça leve, girando, fantasias que parecem reais. Essas sensações acabam em poucos minutos, e essa é a razão pela qual os usuários habituais de inalantes colocam o produto num saco plástico e ficam cheirando durante muito tempo. Quais são os riscos de se usar inalantes?
Apesar da pouca atenção, esses produtos recebem dos meios de comunicação de massa, em comparação com drogas de menor consumo por nossa população, o uso de inalantes é uma prática muito arriscada. Muitos jovens morrem quando usam inalantes. Alguns deles, usuários novatos, num fenômeno chamado morte súbita, por inalação de solventes. Muitas vezes essas mortes ocorrem quando alguém que inalou o produto repetidamente se submete a algum exercício ou estresse inesperado. Nessas situações, a morte é causada por falência cardíaca associada à arritmia cardíaca acentuada. Outra forma frequente de morte por inalação de solventes dá-se por sufocamento. O usuário desmaia com um saco plástico na boca e no nariz e morre por falta de ar. Outras consequências, menos trágicas, mas também muito sérias, são os danos ao fígado e rins, perda de peso, ferimentos no nariz e na boca, em usuários que fazem uso abusivo e crônico. Os inalantes podem causar danos irreversíveis no cérebro. Inalantes causam dependência. Alguns usuários de inalantes desenvolvem dependência desses produtos, tendo muita dificuldade de abandonar o hábito. Mais frequentemente, no entanto, o uso de inalantes é uma atividade de grupo, passageira ou fruto de curiosidade de alguns pré-adolescentes, que resolvem experimentar sensações novas com produtos disponíveis dentro de suas próprias casas, mas os acidentes podem acontecer mesmo em uso ocasional. Parece que é uma sensação boa, né? Do jeito que a menina está aí, né? Mas nós sabemos que é uma sensação de prazer que traz a derrota depois. Nós sabemos isso, né? E essa sensação não serve para a nossa vida, né? Amém. Jesus. Refletindo. Todas as informações apresentadas nessa cartilha têm fundamento em pesquisas e estudos científicos e pode nos ajudar a refletir sobre todos os nossos comportamentos e avaliar o risco a eles associados. A qualquer hora, mas ter consciência dos efeitos e consequência de nossos atos para poder tomar decisões responsáveis. Aleluia, glória a Deus. Então fica assim, né? Essa instrução que o Senhor nos permitiu essa noite saber, né? O que cada droga ocasiona sobre as nossas vidas, né? Aqui, igreja evangélica apostólica Água Viva, uma igreja que nasceu no coração de Deus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. A igreja está preparada a ajudar a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos. Acreditamos que a fé pode curar todos os sintomas das drogas. Amém. Amém.